Como o soldado que o transpassou Jesus viu ele voltar em 70 depois de Cristo, se ele foi morto a mando de Pilatos, que morreu bem antes de 70. Sendo assim, o soldado que o transpassou nem até 70 chegou, sendo Pilatos mandante da morte do soldado desertor. Longinos, também chamado de Cássio, nasceu nos primeiros anos da nossa era, e seu nome significa uma lança. Acredita-se que ele tenha sido o soldado romano que justamente com uma lança perfurou o corpo crucificado de Jesus Cristo, conforme a história narrada no Evangelho de São João. Além dele, os evangelistas São Mateus, São Lucas e São Marcos também citam o seu nome. Ao abandonar o exército, Longinos passou a peregrinar e levar a palavra de Cristo, principalmente na região da Capadócia. Ele foi descoberto e denunciado como desertor a Pôncio Pilatos, que o condenou à morte caso não renunciasse à fé. Longinos se manteve firme em seu pensamento, mesmo após ter sido torturado, os dentes arrancados e a língua cortada. Por fim, acabou decapitado. Vamos então à seguinte resposta. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Os que estariam vivos para ver a volta de Jesus naquela geração do primeiro século da era cristã eram os quantos os transpassaram, ou seja, os judeus e romanos que participaram da morte de Cristo. O grande erro do futurismo é o seu literalismo extremo, pois pensa que exatamente todos os que tiveram participação da morte de Cristo estariam vivos até a sua volta no ano 70. Mas o próprio Jesus desmente isso. Em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, texto conhecido no preterismo, por falar da vinda em julgamento para aquela geração de judeus, o Senhor diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Note que o Senhor Jesus foi bem claro sobre quem estaria vivo. Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Apenas alguns, não todos. Mais uma vez, fica provado que o pessoal do futurismo, assim como todos os refutadores do preterismo e do pós-milenismo, nunca estudaram a fundo aquilo que eles tentam refutar. Mas isso é benéfico para o preterismo, pois cada vez mais seus refutadores fornecem mais e mais munições para fortalecê-lo.